Neste vídeo vamos conhecer mais uma aparição de Maria. Nós sabemos que existem 5 aparições marianas confirmadas pela Igreja: Guadalupe, Salete, Fátima, Lourdes e Nossa Senhora das Graças. Todas essas aparições foram criteriosamente investigadas de perto pela própria Igreja. Foram confirmadas como autênticas, mas nem por isso são certezas da fé. Acredita quem quiser. Também não devemos confundir aparições de santos e de anjos com intercessão dos santos e de anjos, e muito menos com consulta aos mortos, ao próprio espiritismo. Há uma diferença abissal entre essas situações. Vou deixar um link na descrição com um vídeo nosso que fala exatamente sobre as diferenças entre aparições, intercessões e o próprio espiritismo, que possui um elenco de práticas religiosas completamente abomináveis para todo cristão. Vamos então conhecer a aparição de Maria em Salete, na França, em 1846. A Revolução de Julho de 1830 estourou alguns dias depois da primeira aparição da Virgem Santíssima a Catarina Labouré, a aparição de Nossa Senhora das Graças. Essa revolução pôs Luís Filipe no trono da França, e como a senhora predisse, as calamidades que vão se precipitar sobre a França recomeçaram com força redobrada. Embora Luís Filipe se autodenominasse rei cidadão da Primeira República, seu regime logo virou uma plutocracia ostensiva, um governo dirigido pela burguesia bastada. Em 1838, os franceses tomaram Argélia, o que marcou a volta da glória francesa. Foi o único ponto alto de Luís Filipe, isto é, aos olhos dos franceses, mas não dos argelinos. Depois de 1838, o regime ficou cada vez mais autocrático e interesseiro, menosprezando a situação difícil do novo proletariado urbano e dos agricultores da nação. E assim, os cidadãos do rei cidadão começaram a sofrer. No alvorecer de 1846, porém, pouca gente desconfiava que uma grande depressão econômica atingiria os franceses, pois a maioria considerava a França forte, apesar das dificuldades políticas. E ninguém sequer sonhava que outro Napoleão assumiria o poder na França. Contudo, no final do ano, a França animou-se com a notícia de uma aparição de Maria Santíssima, durante a qual a senhora predisse isso pela boca de 2 crianças analfabetas. Acabamos de ver o contexto histórico, situações que poderiam nunca acontecer, mas que acabaram envolvidas nas profecias de Nossa Senhora em Salete. Já vamos conhecer as profecias. Vamos agora conhecer os videntes de tal aparição. No fim da tarde, sábado, 19 de setembro de 1846, 2 crianças alvoroçadas que haviam sido contratadas para tomar conta das vacas que pastavam nas encostas montanhosas voltaram com as vacas para a aldeia de Ablandins, não muito longe de La Salette. Disseram que uma bela senhora lhes aparecera em um círculo de luz mais brilhante que o do sol. Com essa visão começou um dos maiores tumultos na história das aparições. Os 2 jovens videntes da aparição eram uma garota de 14 anos chamada Melanie Mathieu, segundo algumas fontes, ou de 15 anos chamada Melania Calvat, segundo outras, e Maximino Giraud, que todas as fontes concordam, tinha 11 anos. As fontes também concordam que ambos eram de famílias pobres, analfabetos, e falavam só o dialeto local daquela região da França. De qualquer modo, no fim daquela tarde sábado, na hora de voltar com as vacas para Ablandins, em uma ravina onde antes haviam se acomodado para comer o almoço que trouxeram, os 2 videntes viram um grande círculo de luz mais brilhante que o sol. Enquanto olhavam cheios de temor, a luz se intensificou e expandiu. Quando iam fugir, o círculo brilhante se entreabriu e aos poucos os 2 videntes distinguiram o vulto de uma mulher sentada com o rosto entre as mãos e chorando. Do pescoço da Virgem Santíssima pendia uma belíssima cruz que parecia dourada. Digo dourada em vez de folheada de ouro, pois já havia objetos que eram dourados com vários tons de ouro, o que tinha um efeito mais bonito aos meus olhos que uma simples placa de ouro. Nessa bela cruz brilhante havia um Cristo, era Nosso Senhor crucificado. Perto de uma das 2 extremidades da cruz havia um martelo e na outra um par de tenazes. O Cristo tinha a cor da pele, mas tinha um brilho encantador
e a luz que brilhava de todo o seu corpo parecia formada de setas reluzentes que transpassavam meu coração com o desejo de fundir-me nele. Às vezes, o Cristo parecia estar morto, a cabeça inclinava-se para a frente e o corpo parecia ceder, como se prestes a cair, se nele não estivesse seguro pelos cravos que o prendiam à cruz. Outras vezes, o Cristo parecia vivo, a cabeça estava ereta, os olhos abertos, e ele parecia estar na cruz por sua livre vontade. A Virgem Santíssima chorava quase o tempo todo em que falava conosco. Suas lágrimas corriam suavemente, uma a outra, até os joelhos, e então desapareciam como lampejos de luz. Seus olhos resplandeciam, cheios de amor. Eu sentia vontade de confortá-la e secar-lhe as lágrimas. Temos Nossa Senhora chorando e no seu pescoço um crucifixo onde Jesus está vivo. Uma aparição impressionante e muito profunda que nos faz refletir sobre o choro da Virgem Santíssima, de nossa querida mãe. A aparição em La Salette ocorreu uma única vez na tarde de 16 de setembro de 1846. Os videntes insistiram que a senhora lhes falou primeiro em francês. Eles só falavam o dialeto da região onde moravam. Quando percebeu que as duas crianças não entendiam francês, a senhora chorosa passou a falar no dialeto. Os videntes disseram que, mesmo assim, tiveram dificuldade para entender e acompanhar o que ela dizia, mas que imagens surgiram em suas mentes. Parece que, de alguma forma, a senhora apresentou as mensagens verbalmente no dialeto e também fez os videntes receberem imagens apropriadas. A senhora fez um prognóstico claro e conciso que se referia a condições agrícolas e econômicas futuras. Depois de certa confusão inicial, a senhora chorosa finalmente disse: "Vocês não compreendem, meus filhos. Vou lhes falar de outro modo. Se a colheita se estraga, não parece ainda afetá-los. Eu os fiz ver isso no ano passado com as batatas. Elas continuarão a estragar-se e no Natal 1846 não haverá mais nenhuma. Se tem grãos, não os semeiem. Os bichos vão comer tudo o que semearem, e o que crescer vai virar pó quando vocês vierem debulhá-lo. Haverá uma grande fome. Antes da fome, porém, as crianças de 7 anos para baixo serão acometidas de um tremor e morrerão nos braços dos que a tiverem no colo. Os outros farão penitência por meio da fome. As nozes vão se estragar e as uvas apodrecer." Depois de dizer essas palavras, a senhora fez longa declaração apocalíptica sobre o futuro. O Apocalipse de Salette é muito famoso. As crianças disseram que não entenderam muito bem, mas que a senhora fez imagens relevantes formarem-se em suas mentes. Parece que essas imagens ficaram indeléveis nas mentes dos videntes, que conseguiam evocá-las de maneira independente a vida toda e descrevê-las vezes sem conta, sempre da mesma forma, sem erros, sem discordância. Agora nós vamos ver a confirmação das profecias proferidas por Maria em Salette, na França. Em meados de outubro de 1846, havia disponíveis folhas e panfletos impressos que incluíam as primeiras entrevistas dos dois jovens videntes, descrições do acontecimento, as profecias e a longa declaração apocalíptica ou trechos dela. Tudo isso prova claramente que a profecia da fome foi publicada em outubro, antes das sombrias ocorrências que a confirmaram. No fim de 1846, perto do Natal, todos os elementos da profecia haviam começado a se confirmar. Isso mesmo, existem publicações que demonstram o teor das profecias antes das mesmas profecias terem se cumprido. Documentos verdadeiros e históricos e que inclusive ajudaram a própria Igreja a confirmar a autenticidade desta aparição. Situações econômicas e políticas seculares lamentáveis arruinaram a França. Os comerciantes ricos começaram a reter a produção para elevar os preços, os quais não estavam ao alcance do cidadão comum. Também ocorreu um ataque inesperado de doenças terríveis, atingindo plantações, animais e também seres humanos. No Natal, não havia batatas à venda.
tinham apodrecido no chão. Logo depois, os grãos começaram a apodrecer. No princípio, foram considerados bons só para a forragem animal, até o gado inchar e morrer por comê-los. A colheita de nozes fracassou. A colheita de uvas, de grande importância para a França, foi atacada pela filoxera. Em muitas áreas seguiu-se uma fome intensa, com a qual as muitas regiões pobres da França sofreram horrivelmente. Uma forma de cólera atingiu muitas regiões, provocando breve ataque de tremor e náusea antes da morte quase certa. As crianças eram mais suscetíveis e milhares morreram, em alguns casos, famílias inteiras. Com certeza nada parecido com a intensidade deste infortúnio já ocorrera. Até os mais cínicos e incrédulos à aparição foram e ainda são forçados a reconhecer a espantosa exatidão das profecias da Senhora. Até os mais céticos ficaram atônitos, impressionados com a exatidão do cumprimento das promessas. Imaginem duas crianças dizendo que ouviram Nossa Senhora profetizando que tais calamidades aconteceriam. E tempos depois, estes mesmos fatos profetizados realmente se cumpriram. É realmente uma prova inequívoca da autenticidade desta aparição. Em janeiro de 1847, a autenticidade da aparição começou a ser aceita. Iniciaram-se então as maciças e árduas jornadas dos romeiros aos Altos Alpes franceses e a jornada da própria aparição na história. Alguns críticos afirmaram que o que hoje chamamos de Câmara de Comércio via vantagem em ter uma santa aparição em sua área para atrair romeiros e, desse modo, favorecer a economia local. Como seria de se esperar, a economia progrediu. Os críticos acusaram os conspiradores de produzir a fonte que apareceu no local exato da aparição. Mas um vidro dessa água foi levado a uma mulher gravemente enferma que bebeu um pouquinho por dia e 9 dias depois deixou o leito com a saúde perfeitamente recuperada. É isso mesmo, meus irmãos. Uma fonte de água milagrosa brotou no lugar da aparição de Maria em Salete. Continuando. Cada vez chegavam mais romeiros para beber a água, e é possível que muitos habitantes da região também a bebessem. A aparição atraiu também legiões de incrédulos e críticos. Ao contrário da aparição de 1830 em Paris, que foi tratada com muita discrição, a aparição de Nossa Senhora das Graças, a aparição em La Salette ficou sujeita a vociferantes ataques e denúncias. Os 2 jovens videntes foram entrevistados com agressividade, chamados de mentirosos e trapaceiros, e ameaçados com cadeia e excomunhão, embora nenhum dos 2 entendesse muito bem o que era excomunhão. Foram assediados por repórteres que acharam o caminho dos Alpes franceses, ao mesmo tempo que romeiros imploravam a proteção deles. Certos curiosos zombavam deles e algumas pedras foram atiradas. Nesse meio tempo, os arredores de La Salette, Ablandies e Corpes não demoraram a ser completamente inundados por centenas e depois milhares de romeiros. A desordem resultante exigia uma investigação sem demora. Depois de várias comissões de investigação da própria igreja, o que foi concluído? A impressionante realização das profecias, juntamente com muito mais romeiros que chegaram à região na primavera de 1847, levaram à nomeação de outras comissões. Em setembro de 1847, milhares de romeiros tinham esgotado todas as acomodações nas aldeias das montanhas. Na véspera do primeiro aniversário da aparição, muitas centenas de recém-chegados tiveram de dormir ao ar livre. A esta altura, meus irmãos, 23 curas, que seriam seguidas de outras centenas, haviam sido proclamadas. Esse movimento exigiu uma nova comissão de 16, depois 20 investigadores e também a observação dos 2 videntes pelas Irmãs da Providência em Corpes. Tantas profecias seguidas de tantas curas somente incentivaram a criação de mais comissões da Igreja. Muitas investigações, umas atrás das outras, para descobrir se tal aparição era realmente verdadeira ou não.
No fim de 1847, a notícia da aparição de La Salette espalhou-se por toda a França e chegou até o Colégio de Cardeais e ao Papa Pio IX em Roma. Isso fez as crianças serem pressionadas a anotar por escrito os segredos que a Virgem Santíssima lhes confiara, para poderem ser transmitidos ao Papa. Mais do que é possível deduzir sobre o nível educacional das crianças, concluímos que nenhuma das duas sabia escrever, com certeza não em francês, italiano ou latim. O que os dois ditaram foi, finalmente, entregue em envelopes lacrados ao Papa em 1851, pelos padres Rousselotte e Gerin. O resultado foi a gratificante boa acolhida da aparição por cardeais, bispos e o Papa. É preciso notar que tudo isso constituía aprovação apenas oficiosa. A veneração de Nossa Senhora de Salete só foi oficialmente aprovada 100 anos mais tarde, em 19 de setembro de 1946, centenário de Nossa Senhora de Salete, às vezes também conhecida como Madonna das Lágrimas. Agora vamos conhecer as profecias apocalípticas de Nossa Senhora em Salete, a famosa Nossa Senhora das Lágrimas. O Apocalipse de Nossa Senhora de Salete é muito interessante. Foi e ainda é um apocalipse impopular, pois a senhora, que percebemos estar muito triste, iniciou com estas palavras: os padres ministros de meu filho, os padres, com a vida depravada que levam, com a irreverência e a falta de devoção na celebração dos santos mistérios, com amor ao dinheiro, seu amor às honras e aos prazeres, os padres tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os padres estão pedindo vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Deus atacará de uma forma sem precedentes. Coitados dos habitantes da terra. Os chefes, os líderes do povo de Deus, descuidaram-se da oração e da penitência, e o diabo obscureceu a inteligência deles. Deus permitirá que a velha serpente cause divisões entre os que governam em todas as sociedades e em todas as famílias. Haverá sofrimentos físicos e morais. Deus abandonará a humanidade à própria sorte e enviará castigos que se seguirão uns aos outros. A sociedade dos homens está às vésperas dos mais terríveis flagelos e dos mais graves acontecimentos. A humanidade deve esperar, beber do cálice da ira de Deus. Neste ponto, muitos analistas mencionam a terrível Guerra Franco-Prussiana, as duas grandes guerras e a ascensão do comunismo, os mais terríveis flagelos que juntos foram responsáveis pela perda de mais de 1 bilhão de vidas. Exatamente por censurar os padres, coisa que é normal, uma vez que são seres humanos, uma vez que o próprio Senhor Jesus previu a existência de falsos profetas entre os presbíteros, entre os seus apóstolos, entre os sucessores dos apóstolos. Estas profecias apocalípticas de Maria em Salete ficaram muito impopulares e foram pouco propagadas. Depois de assim censurar as deploráveis situações religiosas e seculares, a senhora passou para uma questão política francesa: que o cura de meu filho, o Papa Pio IX, nunca mais saia de Roma depois de 1859. Estarei a seu lado. Que ele se previna contra Napoleão. Ele é falso e quando desejar fazer-se Papa, além de imperador, Deus logo se afastará dele. Essa passagem exige explicação, pois contém importante profecia. O Papa Pio IX foi eleito no início de 1846. Naquele ano, o ano da aparição, ninguém teria imaginado que outro Napoleão surgiria na França, muito menos o imperador Napoleão. Vejam que profecia impressionante. Na verdade, o único sucessor possível do grande Napoleão era seu sobrinho, que vivia em relativa obscuridade. Os que o conheciam ou se lembravam de sua existência consideravam-no idiota fútil e estúpido e era totalmente impensável que ele subisse a qualquer posto. Pois é, mas apesar de todos esses dados contrários à profecia de Maria em Salete, o absurdo aconteceu. Esta passagem deve ter sido motivo de riso. Foi, portanto, um choque quando o idiota fútil foi eleito presidente da França em dezembro de 1848, durante a fome, e em novembro de 1852 tornou-se o imperador Napoleão III,
com plenos poderes ditatoriais, o que confirma o final da profecia de Salete sobre este tema. Quanto ao Papa Pio IX, em 1848, 2 anos depois de eleito Papa, confusões políticas e tumultos fizeram-no sair de Roma e ir para Geta. Voltou a Roma em 1850 para ser apoiado no poder só pelos exércitos do novo Napoleão. Foi durante 1851 que esse pontífice recebeu o Apocalipse de La Salette. Essa passagem deve ter impressionado muitíssimo o Papa e todo mundo também. Finalmente, havia também certa verdade sobre a questão de Napoleão III desejar tomar o papado, quase exatamente como seu famoso tio Napoleão I tinha pensado em fazer. Se a profecia da senhora sobre fome e doenças tinha sido impressionante, as sobre Napoleão III foram comovedoras quando se realizaram. Ninguém mais ria do Apocalipse de La Salette. Perto do fim da narrativa apocalíptica, a senhora advertiu sobre muitas coisas sinistras que aconteceriam. Essas advertências devem ter sido completamente ininteligíveis na época e durante décadas depois, o que justifica o fato de quase sempre essas partes serem omitidas nas versões publicadas. Lembre-se que o que se segue fazia parte do Apocalipse de 1846. Até o final da década de 1960 não existia nenhuma realidade a qual correspondessem estas profecias. Ao ler o que se segue, lembre-se de ecologia, poluição atmosférica, AIDS e ebola, a escalada estratosférica do crime, a poluição mental. Na verdade, pense em nossa situação global hoje. Em 1846, a aparição de La Salette advertiu sobre o futuro que hoje estamos vivendo. A Terra será atingida por calamidades de todos os tipos, além da peste e da fome que se espalharão. Haverá uma série de guerras até a última guerra, antes que isso aconteça. Haverá no mundo uma espécie de falsa paz. As pessoas não pensarão em nada além de divertimento. Mas bem-aventuradas as almas humildemente guiadas pelo Espírito Santo. Lutarei ao lado delas até alcançarem a plenitude dos anos. A natureza pede vingança por causa do homem e treme de pavor pelo que deve acontecer com a terra manchada pelo crime. Trema a terra, e tremam vocês que se proclamam servidores de Jesus Cristo e que no íntimo só adoram a si mesmos. As estações do ano serão alteradas, a terra nada produzirá além de frutos estragados, as estrelas perderão movimento regular, a lua refletirá apenas um fraco brilho avermelhado. A água e o fogo causarão a luva da Terra. Será a atmosfera, o campo magnético de nosso planeta? Convulsões e terremotos terríveis que engolirão montanhas, cidades. Os demônios do ar realizarão prodígios espantosos sobre a Terra, na atmosfera, e os homens serão cada vez mais pervertidos. Coitados dos habitantes da Terra! Haverá guerras sangrentas e fome, pragas e moléstias infecciosas. Os homens vão bater a cabeça contra a parede, clamar pela morte, e a morte será o tormento deles. Haverá tempestades que vão sacudir cidades, terremotos que vão engolir países. O sol está escurecendo, o abismo se abrindo. Quem será o vencedor se Deus não encurtar o teste? Então, a água e o fogo vão purificar a terra e consumir todas as obras do orgulho do homem, depois do que tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Diante destas profecias e diante do que acontece hoje em dia no mundo, as doenças, os terremotos, as mais diversas calamidades, realmente precisamos refletir sobre o nosso papel de cristãos nesta terra. Estamos sendo realmente cristãos autênticos? Vamos ver agora o que aconteceu com os 2 videntes de Salete. Quanto aos 2 jovens videntes da Madonna das Lágrimas, ao crescerem puseram lenha na fogueira dos incrédulos, pois não se tornaram humildes como se espera de instrumentos escolhidos pela Virgem Santíssima. Na verdade, Maximino Girardi envaideceu-se por ser uma celebridade, exibia-se cheio de importância e muitas vezes embriagava-se, vangloriava-se e era briguento. Na juventude, tentou se preparar para o sacerdócio, para o qual não demonstrava vocação. E o pior de tudo é que chocou a todos ao tentar vender
e ceder os direitos de venda de um licor chamado Salete, projeto que foi, de modo geral, considerado tentativa de se aproveitar da aparição da Virgem Santíssima. Ele morreu aos 40 anos. Vemos aqui a face maravilhosa de Deus, permitindo o livre arbítrio, inclusive a esses dois videntes, que viram Nossa Senhora, perceberam as profecias se confirmando e disseram não à fé que poderiam ter trilhado. Mas o que aconteceu com Melânia? Depois de aprender a ler e escrever, Melânia tentou sem sucesso viver em algumas ordens religiosas, inclusive em um convento carmelita em Darlington, na Inglaterra. Com o passar dos anos, dizem que era difícil conviver com ela, que foi ficando cada vez mais dogmática, irritante e excêntrica. Uma fonte menciona que ela sentia rancor contra o clero que não proclamou sua importância pessoal. Posteriormente, ela se autodenominou Irmã Maria da Cruz, vítima de Jesus, referindo-se à igreja, não ao Salvador. Morreu sozinha em 1904, enquanto se aprontava para a missa, a que assistia diariamente, desde que vira Nossa Senhora de Salete. Não devemos julgar os videntes de Salete, mas refletir sobre tal aparição, sobre os frutos desta aparição, que confirmam que ela realmente aconteceu e, de forma indireta, confirmam o poder de Deus e, consequentemente, a existência de um Deus amoroso, misericordioso, que nos alerta sobre a vigilância, sobre a prática da caridade, sobre sermos autênticos cristãos. As curas inexplicáveis, inclusive pela ciência, as profecias que realmente aconteceram ao longo da história, as profecias apocalípticas que estão inclusive se cumprindo nos dias de hoje e que equivalem ao fim dos tempos, tais profecias, tais frutos devem nos fazer refletir sobre o nosso papel de cristãos em todo o mundo. Sejamos autênticos cristãos e evangelizemos o próximo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.